E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como eu já tinha avisado para vocês, a nossa revisão, né? Eu dei uma atrasada na aula justamente para poder passar ela para vocês e aí depois a gente resolver ela aqui, tá? Então, você já tem as perguntas aí no caderno de vocês, a gente só vai responder para aqueles que, né, já fizeram ou já falei a resposta. De boa, mas a gente repassa tudo aqui nessa aula, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta que aparece aí na revisão de vocês é: o que é energia de ionização? Qual a diferença para eletroafinidade? Então vamos lá. Dentro das propriedades periódicas, a gente tem várias. A gente tem raio atômico, raio iônico, energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade, tá? Essas duas aqui que eu coloquei para vocês na questão em si, né? Energia de ionização e eletroafinidade, essas duas são muito parecidas, tá? Então você não pode confundir as duas. Nessa energia de ionização, o que você tem? É a energia para você arrancar um elétron, tá? Ionização. Então, na energia de ionização, a lógica é o quê? Você quer retirar elétron, tá? Eu vou escrever como formato de esquema, né? Mas vocês escrevem por extenso, porque na prova vai ser por extenso, tá? Que eu só vou esquematizar a resposta. Então, na energia de ionização, você quer retirar elétrons. Mas nem sempre retirar elétrons é um processo fácil. Então, tem elementos que têm uma alta energia de ionização, ou seja, é mais difícil retirar esse elétron, e tem outras que têm uma baixa energia de ionização, que é mais fácil você retirar esse elétron. Então, aqui, nos dois casos, o que você vai ter? Precisa de energia, tá? Ou seja, essa energia de ionização é uma energia necessária para você retirar esse elétron aí. Agora aqui no caso da eletroafinidade, a gente vai ter o contrário, tá? Eletroafinidade é a respeito de quê? É a respeito de você ganhar um elétron. Porém, agora, o fato de você ganhar um elétron não significa que isso vai te demandar energia. Na verdade, é o contrário, tá? Então, aqui você vai ganhar elétron, tá? E aí você tem dois casos. O primeiro caso é, se o seu elemento quer ganhar o elétron, né, ele já quer ganhar elétrons. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, ele vai liberar energia. Então, o flúor, por exemplo, o flúor quer muito ficar com o elétron. Se ele ganhar esse elétron aqui, ele vai se estabilizar. Como? Liberando energia, tá? Agora, digamos que o seu elemento não quer ganhar elétrons, então você está fazendo o contrário do que ele quer. Ele quer perder e você está forçando ele a ganhar. O que você vai precisar então? Nesse caso, você vai precisar de energia, tá? Então, um libera energia e no outro você precisa de energia, né? Colocar energia ali para ele ganhar esse elétron, tá? Essa é a grande diferença entre esses dois aqui, tá? Não confundam e lembrando, isso aqui é um esquema. A resposta lá na prova eu vou querer por extenso, tá? Então, só para esquematizar isso daqui mesmo. Desenhe como esferas os possíveis tamanhos do oxigênio, oxigênio menos um e oxigênio menos 2. Vamos lá. Lá no raio iônico, a gente tem um conceito que eu falei que era a parte mais importante da disciplina, que era o seguinte: raio iônico, tá? Deixa eu dar uma diminuída nesse tamanho aqui. No raio iônico, o que acontece? A gente vai ter aqui comparação com o átomo neutro e o átomo caso ele ganha ou perca elétrons, tá? O seu ânion, o que é o ânion? É aquela espécie negativa, tá? Ou seja, mais
elétrons menos prótons. Ou seja, você tem mais elétrons do que prótons ali, certo? Esse cara, esse ânion, ele sempre vai ser maior que o átomo neutro. Por quê? Vamos dizer que você tem ali o átomo de hidrogênio, né? Esse seu átomo de hidrogênio, ele tem um próton e um elétron aqui em volta, certo? Então, qual é a força que rege ali entre esses dois? O elétron é atraído pelo núcleo e o núcleo é atraído pelo elétron. Por quê? No núcleo tem prótons positivos e o elétron é negativo. Então a gente tem essa atração. Mas e digamos que eu coloque aqui um elétron a mais. O que vai acontecer? Aumentou de tamanho? Não, né? Visualmente falando aqui, não. Mas o que vai acontecer microscopicamente? Além dessa atração entre o próton do núcleo e o elétron aqui, os elétrons também vão se repelir. E isso vai afastar eles e aumentar de tamanho. Então, por exemplo, se a gente fosse escrever isso daqui, eu ia falar o seguinte: o hidrogênio neutro é menor que o hidrogênio quando ele ganha um elétron, tá? Tô com coriza. Então é isso que acontece, beleza? Agora, em relação ao nosso cátion. O que é um cátion aqui? Um cátion, você tem uma espécie que ela é positiva. Por quê? Porque ela tem menos elétrons do que prótons. E isso vai ocasionar o quê? Que ele vai ser menor que o átomo neutro. Então, se a gente comparar aqui o átomo de lítio, por exemplo, o lítio tem 3 prótons e 3 elétrons ao redor dele aqui, ó. Um aqui, outro aqui e um outro aqui na segunda camada. Digamos que esse lítio perca um elétron, né? Qual é o tamanho desse lítio quando ele está neutro? Tudo isso daqui, né? Mas e se ele perder um elétron? Olha o que vai acontecer ali. Pera aí. O tamanho dele agora reduziu, não reduziu? Agora é só esse miolo aqui. Então, quando a sua espécie estiver positiva, com elétrons a menos e for um cátion, sempre vai ser menor que seu átomo neutro. Agora, voltando aqui na nossa pergunta, né? Desenhe como esferas os átomos, os tamanhos, né, do que seria o oxigênio menos 1 e o oxigênio menos 2. O nosso oxigênio é o nosso átomo neutro aqui, certo? Porém, ele ganhou um elétron, então ele ficou menos 1. Menos 1 formou um ânion, e o ânion sempre é maior que o átomo neutro. Então, o oxigênio menos 1 tem que ser um pouco maior do que o nosso oxigênio neutro aqui. Beleza, e esse oxigênio menos 2 aí? Ele também vai ser maior ainda, porque agora ele tem 2 elétrons a mais e não só um apenas. Então ele vai ser um pouco maior aqui. Não são esferas, né? Mas acho que deu para entender. Então, oxigênio menos 2. Beleza? Aqui na terceira, a gente já consegue responder. Dentre as 3 espécies químicas, qual é a nossa menor aí? E provavelmente no caderno de vocês está maior, menor, mas tanto faz a resposta, porque o porquê é a mesma. É a mesma coisa, tá? Dentre esses daqui, quem é o nosso menor? Vamos lá. Cátion sempre é menor que o átomo neutro. Quem é o nosso átomo neutro aqui? Ferro. Ferro 2+, e ferro 3+, aqui não são o nosso átomo neutro, né? O ferro 3+, ele tem menos de 2 elétrons, e o ferro 3+, tem menos de 3. Então, esse aqui vai ser o maior. Por quê? Porque ele tem mais elétrons. E esse daqui vai ser
o do meio ali, ele não vai ser nem o maior e nem o menor. Ele é o médio, digamos assim. E o ferro 3+ vai ser o menor de todos, por quê? Justamente por conta dessa questão dele ter menos elétrons ainda, tá? Então, dentre as 3 espécies químicas aí, qual é o menor? O ferro 3+. Se no caderno de vocês tiver qual é o maior, que eu não lembro se eu copiei e troquei lá na hora, acho que eu troquei, o maior vai ser o ferro porque ele tem mais elétrons ali, tá? Tudo baseado no raio atômico, no raio iônico que eu copiei ali em cima. 3 elementos foram descobertos. Um deles é encontrado isolado na atmosfera. Qual deles é esse elemento que foi encontrado isolado na atmosfera? Então vamos lá. Qual é a lógica dessa questão aqui? Para ele ser encontrado isolado na atmosfera, ele tem que ser um gás nobre. Por quê? Porque todos os elementos da natureza são encontrados junto com outros átomos, menos os gases nobres. Eles são encontrados isolados, eles não precisam de ligação nenhuma. Então, o que você tem que fazer aqui? A única informação que eu dei sobre esses meus 3 átomos, esses 3 elementos aí, é o número atômico aqui, ó. E o que vai me servir esse número atômico? Esse número atômico ele vai me dizer se é um gás nobre ou não. Por quê? Um gás nobre tem a camada de valência preenchida. Então, se ele tiver todos os elétrons preenchendo toda a última camada, então vai ser aí um gás nobre, né? Então, do X aqui, por exemplo, como é que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Qual é a última camada do X aí? É o 3s, certo? Mas esse 3s aí, ele não está muito certo, né? Por quê? Está preenchido? Não. Para ele ficar preenchido, ainda falta o 3p6, né? Então ela não está totalmente preenchida. Logo, ela não é o nosso gás nobre, tá? Aqui a gente só tem 2 elétrons na última camada e a gente quer 8, tá? Y ali, como é que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 17 elétrons ali. Nesse caso, quantos elétrons a gente tem na última camada dele ali? A última camada dele é a 3. Então a gente tem que contar todos os subníveis da minha camada 3. O que é subnível? As letrinhas aí. S, P, D, F. Então aqui eu tenho 3 e o 3. 3s2 e 3p5. Aqui eu tenho 2 elétrons. Tá. Aqui eu tenho 2 elétrons. E aqui... Pera aí. E aqui eu tenho apenas 5 elétrons. Certo? 2 mais 5, 7 elétrons, o que não é igual a 8. Então ele não é o nosso gás nobre. Por fim, a gente tem o W, que ele tem 36 ali de número atômico. Como é que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. E aí vamos contar aqui agora juntos, tá? 1, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Falta mais 6 elétrons. Depois do 3D é o 4p, que eu vou colocar 6 elétrons. Qual é a minha última camada aqui? 4. E ela aparece no 4s2 e no 4p6. Quantos elétrons a gente tem nessa última camada aí? 8, né? Então, ele é o nosso gás nobre, certo? Essa seria aí a nossa resposta final da 4, né? Qual o composto formado por estrôncio, 38, e o bromo, 35? Vamos lá. Quais características esperar?
Antes de tudo, eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica disso tudo aqui, tá? E aí eu vou colar aqui de cima, que aí fica mais fácil copiar isso tudo. Espero que não copie a questão. Copiou a questão. Pera aí que eu vou dar um jeito nisso aqui, cara. É, vou ter que refazer tudo da distribuição eletrônica. Então, meu Deus. Vamos lá que o negócio tá feio aqui pra responder esse negócio. Meu Deus, eu estraguei o negócio. Pera. É, pera aí que tenho que resolver este problema. Vou colocar esse troço lá pro canto, já que eu não consigo tirar, vai ficar aí no canto agora. Então vamos lá. Não vou copiar ali porque eu vi que não dá certo isso daqui. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Distribuição eletrônica para descobrir as tendências de cada um, né? Aqui vai ficar 1S2, 2S2, 2P6. E eu vou fazer acelerado aqui para que a gente já fez uma distribuição eletrônica parecida, né? 4S2, 3D, 10, 4P6 e depois do 4P6 a gente tem o 5S2, né? Do bromo agora, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5, tá? Qual é a última camada aqui do estrôncio, do SR aí? 5S2. Qual é a última camada do bromo? 4S2, 4P5. Quantos elétrons a gente tem na última camada do estrôncio? A gente tem duas. E aqui, a gente tem 7. O estrôncio, ele tem menos de 4 elétrons, então ele vai perder. Perder quanto? Ele vai perder esses 2 elétrons que ele tem aqui. Beleza. E o bromo, ele tem 7. É mais, maior ou igual a 4, né? 7 é maior que 4, então ele vai ganhar elétrons. Quanto que falta para ele ficar com 8 aqui? Mais 1. Se o estrôncio vai perder elétrons, como que ele vai ficar? Positivo, mas ele perdeu quantos elétrons? 2. Então é 2. E o bromo? Ele quer ganhar um elétron, então ele é negativo, mas ele vai ganhar somente 1. Então aqui é 1. Coloca um de frente para o outro. O positivo sempre vem primeiro, tá? Bromo menos 1. A gente cruza as cargas aqui. E a gente tem o nosso composto SrBr2, que é a resposta final dessa daqui, tá? Agora, 7. Monte as fórmulas. Essa daqui é a mesma coisa, tá? Só que a gente vai ficar fazendo aqui a distribuição eletrônica de cada um. Do lítio vai ficar como? 1s2, 2s1. E do hidrogênio? 1s1. Existe um gás nobre que ele termina em S2, tá? 1S2, que é o gás hélio. Todo mundo quer ficar igual ao gás nobre, certo? Então, para ele ficar parecido com esse gás hélio, que é 1S2, o que que falta para o lítio aqui? O lítio precisa perder esse 1 elétron dele aqui. E para o hidrogênio ficar igual o 1S2 aqui, o que que ele precisa fazer? Ele precisa ganhar mais um elétron. Como é que esse lítio vai ficar então? Se ele quer perder, ele fica positivo e ele vai perder quantos? Um elétron. E aqui o hidrogênio. O hidrogênio vai ganhar um, então aqui é um elétron. Cruza essas cargas, tá?
vai ficar 1 e 1, então não faz diferença. Aqui vai ficar lítio e hidrogênio, tá? Agora, o restante aqui, ó, a gente vai ter que fazer novamente distribuição eletrônica, mas vai acontecer uma coisa aí que vocês vão perceber, tá? Sódio, 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Qual é a última camada do nosso sódio ali? 3. Qual é a última camada do nosso flúor? 2. Quantos elétrons a gente tem aqui na última camada do sódio? 1 elétron. E aqui, a gente tem 7 elétrons. O sódio, então, ele vai perder esse 1 elétron dele, e aí a última camada dele vira a 2, que tem a camada completa aqui, ó. Agora, o nosso flúor, para ele ficar com 8, falta só mais um elétron, então ele vai querer ganhar um elétronzinho aí, tá? Então, como é que vai ficar esse esquema aqui? O sódio fica positivo, porque ele vai perder elétron. E quanto positivo que ele fica? Só um, porque ele perdeu um elétron. E o flúor, ele quer ganhar. Então, o que, que vai acontecer? Carga negativa, e ele vai ganhar somente um elétron, então é menos um. Cruza essas cargas aí, a gente tem a nossa resposta, que é NaF, fluoreto de sódio aí. Agora, cálcio e oxigênio. Do cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até agora já foi. Meu Deus. E agora foi 4s2. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p6, ou p6 não, 2p4, né? Qual é a última camada do nosso cálcio aí? 4. Quantos elétrons tem nessa última camada? 2. Qual é a última camada do oxigênio? 2 também. Quantos elétrons a gente tem nessa última camada? 2 mais 4, 6 elétrons. Esse daqui, como ele tem menos de 4 elétrons, ele tem tendência em perder. O oxigênio, falta quanto para ele ficar com 8 elétrons? Mais 2 elétrons. O cálcio, ele quer perder elétron, então ele fica positivo. Mas quantos elétrons ele vai perder? 2. E o oxigênio, ele quer ganhar, então é negativo. Quantos elétrons ele quer ganhar? 2 também. Percebam que é mais 2 e menos 2, né? Mais 2 e menos 2 aqui. O que significa isso? Quando eles são valores iguais de carga, mais 2 e menos 2, não é 2 e 2? Não é a mesma coisa? Você não precisa fazer a regra de tombar aqui, tá? Basta você escrever eles de 1 para 1. Cálcio e oxigênio. Não precisa fazer o macete aí de cruzar as cargas, tá? Só de ter igual vai dar certo. Beleza? Agora, alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Enxofre. Meu Deus. Do enxofre aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3pc... 3p6 não. 3p3 aqui. Vamos lá. Última camada do alumínio. 3. Quantos elétrons a gente tem nela ali? Eu tenho... Espera aí que eu fiz errado aqui. A gente tem 3 elétrons, né? Menos que 4, ele vai querer perder esses 3 elétrons dele. O enxofre, ele tem quantos elétrons na última camada? A última camada é a terceira, então ele tem 5 elétrons. Falta mais 3 para ele ficar com 8. Então, é o que ele vai querer. O alumínio,
perde elétrons. Positivo, quantos elétrons ele perde? 3. E o enxofre quer ganhar elétrons, então é negativo, e ele quer ganhar 3. Não é o mesmo valor de novo? 3 e 3? Então você não precisa fazer a regra do tombo, tá? De cruzar essas cargas aí. Só você reescrever, ó, AlS. É esse o composto, tá? Para a gente finalizar, o alumínio a gente já sabe que ele perde 3 elétrons, né? Então nem vou fazer aqui de novo. E o do fósforo, ele tem um elétron a menos que o enxofre. Então vai ficar 1s2. Um elétron a mais, na verdade, né? 1s2. Acho que eu troquei de lugar. Aqui embaixo que era pra ser o enxofre e o de cima era pra ser o fósforo. Mas vamos lá. 1s2, 2s2, 3, 2p6, 3s2, 3p6. 3p6 não, gente, calma lá. 2, 4, 10, 12, 3, né? E ali eu coloquei o contrário. Tá. Aqui em cima era pra ser 4. 4. 4 elétrons ia ficar 6 elétrons. Ele ia querer ganhar 2 elétrons. E aí a carga que não ia ser igual, ia ser menos 2. O número não é mais igual, né? Então o que vai acontecer aqui? Como não é mais igual, a gente vai ter que fazer aquela regra de cruzar as cargas, tá? O AL, o 2 vai vir para baixo e o 3 vai vir para baixo do S. AL2S3. Aqui é o correto, né? Aqui vai ficar 5 elétrons, para ficar com 8 falta mais 3, e aí ele fica com 8 elétrons. Então o fósforo fica menos 3 e o Al é 3 mais já. Como as cargas são iguais, vai ficar AlP. E aí, é isto basicamente a nossa revisão aí, tá? Então, semana que vem a gente faz a nossa prova aí e falou!